sinto, mas eu creio que tem algo do céu da nossa vida nessa noite, a qual você não está impedido de glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Aleluia. Então, se quiser ajudar e fazer um pouquinho, tá? Deixa eu pesquisar. Agora, capítulo 5, verso 1. Também quero parabenizar todas as mulheres, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Vocês são valorosas debaixo da presença do Senhor. Que Deus possa guardar e abençoar cada vez mais cada uma de vocês. Amém? Sem mais delongas, 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Vamos esperar os irmãos para estarmos todos juntos. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, a partir do seu verso 1. Amém? Amém. Dizendo assim: Naamã, chefe do exército do rei de Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Somente até aqui os irmãos podem se assentar glorificando e exaltando o nome do céu. Aleluias. É do nosso conhecimento que em certo período Israel viveu um período teocrático. Esse período teocrático era um período no qual Deus ele governava o povo. O povo não ouvia e não seguia a voz, direção, comandância, não recebia mandamentos de homens e sim seguia a palavra do Senhor. E esse é o período como nós estamos aí estudando a palavra dos juízes, o livro de 1 Samuel, mas chega o nosso conhecimento ali mais ou menos no capítulo 8, capítulo 9 de 1 Samuel, que o povo começa a olhar para as nações e quer agora ser como as outras nações. O povo não quer mais ser governado por um Deus, ou pela voz e direção do Senhor, e o povo então começa a pedir ao rei, e Deus não por vontade absoluta, mas por vontade permissiva, permite que o povo tenha o rei. Então o rei escolhido vai ser Saul, e a palavra vai dizer que no início, no princípio de reinado de Saul, a palavra vai nos ensinar que Saul até começa muito bem. Quando Saul vai pelejar, Saul pede direção ao Senhor, da onde ele deve ir, se ele deve ir contra aquele povo, como vai manejar e como se prepararia para a guerra. Só que o problema não é o início. O sábio Salomão vai falar que o fim das coisas é mais importante do que o início delas. Saul começa muito bem, mas ao passar o tempo, ao passar os anos do seu reinado, Saul começa a se desligar da presença do Senhor. Saul agora quer oferecer sacrifício quando não é ele que tem que oferecer sacrifício. Saul agora obedece pela metade quando Deus mandou ele obedecer completamente. Então Deus rejeita o ministério de Saul. Deus vai rejeitar o reinado de Saul. Deus agora vai procurar e achar um homem segundo o seu coração. Esse rei, segundo o seu coração, se chama Davi. Deus agora dá oportunidade ao menino do pasto de se assentar ao trono e começar a reinar Israel. Quando o rei Davi estava reinando sobre Israel, Israel viveu o auge do seu período. No meio do reinado de Davi, Israel cresceu em poder bélico, Israel cresceu em território, Israel cresceu em riquezas, porque Davi era um bom administrador, Davi era um homem de guerra. Porém, Davi tinha um problema. Davi era um homem valoroso para cuidar das coisas de Israel, mas cuidava da sua casa de uma forma trágica. Davi era um ótimo homem para governar Israel, mas era péssimo para governar a sua própria casa. A ponto que o seu filho Aminon vai ter relações com a própria filha de Davi, Tamar.
a ponto que Adonias e Absalão vão se levantar para usurpar o reino. E o seu sucessor Salomão, a qual Deus tinha dado sabedoria, vai permitir que o seu coração seja pervertido, persuadido pelas suas mulheres. Agora, dentro de Israel, Salomão está erguendo altares para Deus de Jazerá, para o Deus de Baal, o Deus de Dagon, e Deus reprova aquela atitude de Salomão, dizendo que a espada não se apartaria da casa de Davi. A partir desse processo, o filho de Salomão, Roboão, também faz o que era mal perante aos olhos do Senhor. E quando nós observamos isso, nós percebemos que então o reino de Israel vai ser dividido entre reino do sul e reino do norte. O reino do sul estaria com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as 10 outras tribos estão no reino do norte. E a palavra vai nos ensinar, quando nós lermos o livro dos reis, que todos os reis do norte fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor. Mas no reino do sul ainda tinha alguns reis, como Josias, como Uzias, como Josafá, que ainda zelavam para que o povo não perdesse a essência de adoração com o Senhor. Porém, o povo está declinando, o povo está se afastando do Senhor. Então Deus vai levantar profetas como alinhadores com a vontade de Deus. Deus levanta homens de Deus, como a obreira Carol falou aqui sobre Elias. Deus levanta Elias para alinhar o povo a voltar novamente à volta daquilo que não era para eles terem saído. E o ofício profético ele tinha 3 pilares: edificar, exortar e consolar. O profeta era chamado para edificar, construir, para confrontar, exortar e consolar ao povo. Se um profeta só exorta e não consola, algo de errado está acontecendo. Mas se um profeta também só consola e não exorta, algo de errado também está acontecendo. Porque a função do profeta é apontar o pecado, não, apontar a direção a qual o povo deveria seguir, ou apontar a direção a qual o povo deveria voltar. Só que mesmo com profetas, o povo continua fazendo o que era mal perante aos olhos do Senhor. Então Deus vai levantar algumas nações com uma vara disciplinadora para assolar Israel, para que então Israel voltasse ao propósito a qual Deus tinha determinado para eles. E que propósito era essa? Pois serão sacerdotes, nação santa, povo exclusivo de Deus. Deus tinha escolhido uma nação para ser embaixadora. Sede santos, porque eu sou santo. Assim como eu sou diferente dos outros deuses, sejam vocês também diferentes dos outros povos. Porém, Israel faz o que era mal perante os olhos do Senhor. Então o Senhor vai permitir que Israel seja assolado por outras nações, como uma vara disciplinadora, como se Deus estivesse dizendo: eu prefiro te apertar e te ver chorando aqui dentro do que te ver lá fora se alegrando fora do padrão. Eu prefiro te ver fechar com a porta fechada no altar do Senhor do que com a porta aberta fora do padrão do Senhor. Então o Senhor vai permitir que Israel venha ser assolada e venha sofrer, porque Deus agora está apoiando as nações a corrigir o povo de Deus. Porque nós bem entendemos que o Pai corrige aquele a quem Ele ama. Então o Senhor está usando de sofrimento para fazer Israel voltar até o altar. Até porque bem seria que nós adorássemos na bonança, mas não. Parece que talvez Deus tenha que soprar alguns ventos para que nós tivemos compromisso com as disciplinas espirituais de Deus. Meu Deus. A realidade é que às vezes é necessário Deus nos deixar na torneira. Porque se Ele dá o rio, domingo à noite a gente não quer mais saber de obra de Deus. Eu vou para o shopping,
eu não quero mais saber de estudo, escola dominical, eu quero saber de praia. Aí Deus fala, eu deixando a torneira pingando, porque quando a torneira pinga, eu sei que você volta para o altar. Glória a Deus. Só que a necessidade de Deus não é de dar torneira, a vontade de Deus é de dar rio. O problema é que o nosso coração não é fiel como o coração do Senhor. Meu Deus. Aí Deus te aperta para que você volte ao altar da presença de Deus. Deus te aperta para que você não perca o rumo da presença do Eterno. E em uma dessas guerras, em uma dessas pelejas a qual Israel estava sofrendo, Deus vai levantar a nação chamada Síria. E dentro da Síria, Deus usa um homem como comandante. E em uma dessas campanhas, a Síria vai ganhar a batalha de Israel. Ganhando essa batalha, a Síria vai levar alguns homens e mulheres cativos. E normalmente esse homem, que era o comandante, que se chama Naamã, quando voltava para sua cidade natal, ele era aplaudido, ele era celebrado. Os homens honravam e glorificavam e exaltavam o nome de Naamã. Então Naamã é um homem de honra, é um homem celebrado. E o que arde ao meu coração aqui é que antes da palavra dizer que Naamã era um comandante, um valoroso guerreiro, a Bíblia vai dizer que Naamã é um homem de honra. Isso daqui me chama muita atenção, porque antes de que a Bíblia fala o cargo a qual Naamã tem, a Bíblia fala da virtude a qual Naamã possui. Porque mais preocupado do que o cargo que você exerce, Deus quer saber a virtude que há no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. E aqui é um problema, que nós vivemos numa geração que primeiro quer ter para depois começar a ser. Verdade. Primeiro quer possuir para depois começar a se posicionar. Só que Naamã é um homem de honra, é alguém que entende que tem um cargo, mas o cargo não tem. Aleluia. Naamã é alguém que tem poder, mas o poder não o tem. Aí Deus era com Naamã, que Deus ama pessoas que se tragem e se vestem de simplicidade. Verdade, Jeová. Sabe quem é Naamã? Alguém que tem a casa, mas a casa não tem ele. Oh, glória a Alguém Deus. que tem o carro, mas o carro não tem ele, porque Naamã não é levado por aquilo que se possui. E esse é o nosso problema. A gente pede muito a Deus, mas esquece de ser. Meu Deus. Se já não honramos a vida do irmão andando a pé, quanto mais se estivesse andando de carro. Meu Deus. E é por isso que Deus não abençoa. Se não honramos a vida dos irmãos, quando a casa chove e está com goteira, muito mais que um casarão com piscina. Papai. Aí Deus fala, primeiro seja, que depois eu te dou. Até porque Deus não precisa preparar bênção para mim, para você, porque já está preparada. Não, Deus está te preparando para a bênção que tem para você. Glória, glória a Deus. Davi entende isso, porque Davi não espera ter para depois ser, não. A palavra vai dizer que no anonimato Davi já estava matando urso e leão. No anonimato Davi já estava cuidando das ovelhas do seu pai. Aí Deus fala, aquele que é fiel no pouco, eu sei que vai ser fiel no muito. Então Deus entrega Israel para que Davi cuide. Porque antes de ter o carro, Naamã tinha a virtude. Naamã tinha o histórico. Isso daqui me chama a atenção, porque o texto vai dizer que através dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Isso aqui abre o meu coração, porque alguém está entendendo que não consegue vencer a batalha pelo poder do próprio braço, só consegue vencer a batalha porque a mão do Senhor está sobre ele. E nós precisamos entender isso. Nós não estamos de pé pela força do nosso braço,
pelo nosso jeitinho, mas nós estamos de pé porque a bondosa mão do Senhor está sobre a nossa vida. Meu irmão, se fosse pelo teu conhecimento, você já tinha parado. Se fosse pelo jeitinho, a igreja já tinha fechado, mas a porta da igreja ainda está aberta, porque a mão do Senhor tem sustentado. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel 47, o Senhor vai pegar Ezequiel em espírito e botar ele dentro do templo. Ele vai ver as águas do templo se movendo. O Senhor depois pega Ezequiel em espírito, coloca Ezequiel fora do templo, e ele vê que as águas do templo continuam se movendo. Ezequiel entende: as águas não se movem dentro do templo porque eu estou fora, eu estou dentro. As águas se movem porque o Senhor Deus resolveu se revelar. A presença não desce porque você canta muito, porque alguém prega muito, alguém ora muito. A presença desce porque o Senhor resolveu se revelar. Aleluia! Alguém habilidoso, alguém de virtude, um valoroso guerreiro, porém leproso. Isso daqui me chamou muita atenção, porque a Bíblia dá todas as qualidades de Naamã primeiro, para depois falar o problema que ele tinha. Lepra. Isso daqui me chama a atenção, porque a Bíblia não fala Naamã é leproso, depois fala que ele é um homem de honra, um homem de valor, um valoroso guerreiro. Não. A Bíblia primeiro fala sobre o valor que há na essência de Naamã, para depois falar a lepra que ele tem. Porque o porém da sua vida não pode definir aquilo que Deus te chamou para viver no teu propósito. Meu Deus, aleluia! O porém de Naamã é lepra, mas a vida de Naamã não se resume a lepra. Meu Deus. Nós precisamos entender que você não é o momento que você vive na tua atualidade. Está caído, mas não é caído. Está desempregado, mas não é desemprego. Está chorando, mas não é o luto. Você é aquilo que Deus te chamou para vivenciar na tua história. Porque há pessoas que tentam nos definir pelo nosso momento. Só que Deus é especialista porque Ele não nos chama pelo nosso momento. Ele valoriza a nossa história. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: você não é o teu porém, você é aquilo que eu defini para você debaixo do teu propósito. Porque tem gente que tenta nos marcar pelo nosso porém do nosso estado atual. Lembra? Livro de Ruth. Elimeleque e Noemi vivenciaram anos em Belém. Vivenciaram anos usufruindo daquilo que Belém tinha para oferecer. Porém, acabou o pão na casa do pão. O lugar que antes eles usufruíam, agora está tendo falta. E o que nós fazemos quando acaba o pão na casa do pão? O que nós fazemos quando acaba o amor na casa do amor? O que nós fazemos quando acaba a presença na casa da presença? Elimeleque tem uma ideia: vamos embora para Moabe, porque Belém já não nos presta mais. Belém já não tem mais nada para nos oferecer. Só que aqui é o problema, porque Belém está quebrado hoje, mas Belém já matou a fome de muita gente. Belém está por baixo hoje, mas Belém já orou por muita gente. Esse é o problema, que o ser humano tem memória curta. Belém está desvalorizado hoje, mas os joelhos de Belém já guerreou por guerra de muita gente. Só que o problema é que no momento
memorial da minha e da tua história para com Deus. Deus não te marca pelo teu porém atual. Deus marca a tua história, o teu testemunho para com Ele. Naamã está vivenciando o porém dele aqui, mas ele não é o porém dele. Sabe? Não deixa que as pessoas te marquem pelo teu porém. Mas vai uma dica também: não marque as pessoas pelo porém dela. Porque o pastor errou aqui, já queremos crucificar o pastor que errou, esquecendo o histórico que aquela pessoa tem com Deus. O mesmo porém que a gente não quer ser marcado, é o porém que a gente não marca a vida de ninguém. Que história é essa? Que a lei seja sobre eles e a graça sobre nós. Não. A mesma graça que a gente quer sobre a nossa vida é a mesma graça que a gente tem que decretar sobre a vida dos outros. Porém, leproso. Aí a Bíblia vai dizer que dentro dessa casa há uma menina que foi levada escrava e está servindo a esposa de Naamã. E chega ao conhecimento dela a doença de Naamã. E ela vai abrir e vai falar: quem dera, ou quem seria bom se o rei, se o comandante fosse lá até o profeta que está em Israel. Isso daqui me chama muita atenção, porque nós estamos falando sobre alguém que perdeu casa, perdeu conforto, perdeu família, perdeu a estabilidade, mas não perdeu a fé que Deus ainda tem acesso e faz milagre em Israel. Meu irmão, eu não sei o que você tem perdido nos dias atuais, só que aquilo que você perdeu não pode tirar a tua fé que o nosso Deus ainda faz milagre. Aleluia. Nós estamos vendo uma menina que não se comporta como uma menina, mas que se comporta como uma mulher madura. Porque ela entende: eu estou fora da minha zona de conforto, mas eu entendo que eu estou debaixo do meu propósito. Que vamos trazer para nós? Se fosse a gente, já estou escravo mesmo, já estou preso mesmo, vou ajudar para quê? Vou abrir minha boca para quê? Mas ela entende: se Deus me permitiu estar aqui, é porque eu sei que eu tenho um propósito nessa missão. Se Deus te tirou de lá, meu irmão, entenda que você está debaixo de uma missão, de um propósito. Se Deus te mudou de área de trabalho, para de reclamar. Entenda que talvez você está sendo mudado de área para pregar e a tua palavra encontrar o coração de alguém. Porque a maturidade no reino não é sobre tempo de igreja, mas sobre nível de intimidade com o Senhor. O Senhor nos convoca a ser uma igreja, a parar de fazer biquinho e entender aquilo que o Senhor está fazendo. Porque tem vezes que não vai dar para entender, mas mesmo assim você vai ter que obedecer. Meu Pai. Não é o que Paulo diz? Quando eu era menino, fazia coisa de menino, andava como menino, mas agora que eu sou homem, eu me comporto como homem. A atitude que eu vivia antes não dá mais, porque quem era menino dava problema, mas quem chega à maturidade para de dar problema e se levanta para resolver problema. Aleluia. Deus convoca uma igreja para parar de dar dor de cabeça e começar a se levantar para resolver os problemas da casa do Senhor. Não foi aquela menina que causou aquilo, mas ela entende: mesmo sem ter eu que tenha causado, eu me levanto para dar solução para o problema. Pode não ter sido você que causou o problema, mas se levanta para resolver. Ela dá a dica. Que dica? Vai até o profeta. Você percebe que ela não mandou Naamã falar com o rei, não mandou Naamã falar com o sacerdote, mas mandou Naamã falar com o profeta.
Porque ela ainda sabe da onde tem a presença do Senhor. Não perdeu a ligação. Aí a gente vai falar, eu não dá mais tempo de orar porque eu só vivo no trabalho, só vivo ali, só vivo aqui. O lugar onde você convive não pode cortar o teu lugar de adoração, o teu lugar de ligação para o Senhor. Naamã vai bater no palácio do rei da Síria. O rei da Síria abre as portas e fala, vai lá falar com o rei de Israel. Provavelmente esse profeta que te indicaram está por lá. Naamã sai com seus servos e vai lá no palácio do rei de Israel. Quando ele bate, entra, e o rei fica desesperado. Ele fala, quem sou eu para curar você? Logo ele entende que Naamã está criando um pretexto para começar uma nova guerra entre Israel e a Síria. E esse aqui é o problema. Quem é problemático sempre vê problema onde as pessoas estão vendo milagre. Meu Deus. Deus está dando uma oportunidade, mas quem está desligado está vendo problema onde que é para ver milagre. Meu Deus. Quem está desligado está achando pouco, 5 pães e 2 peixes. Mas quem está ligado está vendo aquele pouco virando muito e alimentando toda uma multidão. Para quem está desligado, está achando que é pesado carregar talha de água. Mas para quem está ligado, está vendo a água virando vinho no meio da festa. Está falando, para de ver problema em tudo e começa a ver oportunidade de milagre. Oh Deus. Ele fala, o profeta não está aqui não. Preste atenção nisso daqui. Mas por que o rei mandou que o profeta, que o Naamã fosse até o palácio do rei? Porque naquele tempo era normal que os profetas se assentassem na mesa do rei. Só que tinha uma condição, e por esse motivo Eliseu não estava na mesa nem no palácio do rei. Para sentar na mesa do rei, era necessário profetizar aquilo que o rei queria ouvir. E Eliseu não está sentado porque Eliseu entende: o meu compromisso não está com o rei da terra, o meu compromisso está com o rei dos reis e Senhor dos senhores. Se posicionar, valorizar os teus princípios e os teus caráteres, vai fazer muitas das vezes você ser excluído de certas mesas. Por não negociar a palavra, vai fazer muitas das vezes você deixar de ser convidado a certas festas e a certos ambientes. E a pergunta é: vai negociar a palavra por conta de mesa? Vai negociar a profecia por conta de princípio? A questão é que Eliseu prefere estar fora da mesa e se posicionar do que abrir mão do seu caráter para estar na mesa do rei. Isso daqui me chama a atenção, porque Eliseu é profeta, e profeta que é profeta não negocia a palavra. Ontem eu estava ministrando pela manhã sobre isso. Meus irmãos, profeta que é profeta não muda a mensagem por conta de ambiente. Que história é essa? Que igreja pequena prega confronto, que igreja grande prega bênção para receber retorno? Não! A mesma palavra que prega dentro é a mesma palavra que prega fora. A mesma palavra que prega igreja pequena é a mesma palavra que prega igreja grande. A mesma palavra que prega igreja cheia, a mesma palavra que prega igreja vazia. A mesma palavra que João Batista pregava no deserto, é a mesma palavra que ele vai pregar para Herodes dentro do templo. Porque profeta não negocia a mensagem, profeta não faz biquinho, profeta não profetiza em cima da fofoca que sabe da tua vida, não. Profeta tem joelho no chão, boca do Pai diz: assim diz o Senhor. Eliseu é profeta, ele não negocia a palavra do Senhor.
Então vou mandar Naamã até onde Eliseu está. E quando ele chega lá, ele vai chamar. Só que Eliseu não vai abrir as portas para que Naamã entre. Eliseu vai mandar o servo. Isso daqui me chama a atenção, porque o rei da Síria abriu as portas do palácio para que Naamã entrasse. O rei de Israel abriu as portas do palácio para que Naamã entrasse. E o profeta não abre porta não, porque o profeta entende, você é comandante daí para fora, aqui para dentro todo mundo é igual. Aqui para dentro não tem tratamento diferencial. Aqui para dentro não importa a tua formação, quantos anos você tem na conta. Aqui para dentro não importa quanto de intimidade, reverência, princípio você tem com a palavra do Senhor. Qual é o desejo de Naamã? Chama o profeta, para que o profeta toque na minha parte que está leprosa. Só que Naamã dá uma direção. Que direção é essa? Vai, mergulha 7 vezes no Jordão. Naamã se espanta e fala: tanto rio limpo na Síria, ele está mandando eu mergulhar nesse Jordão. Meu Deus. Aí entra um componente muito importante nessa história. Que componente é esse? Os servos de Naamã, usados por Deus, porque eles vão abrir a boca e vão dizer: meu Senhor, se ele não te pedisse coisa mais difícil, você não faria. Olha o tipo de gente que você precisa ter do seu lado: um servo apaziguador. Se fosse outro, olha o que ele está fazendo com você, Naamã. Corta a cabeça desse profeta agora. Mas não, aquele servo, ele é apaziguador. Qualidade de pessoas que você precisa ter perto de você: pessoas apaziguadoras. Chega de andar com gente fermentadora do teu lado. Alguém te chama a atenção, aí olha o que está fazendo contigo. Se fosse comigo eu não deixava. Se fosse comigo eu botava o dedo na cara. Deixa disso. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Segunda qualidade desse servo, porque ele é servo, mas ele não deixa de confrontar Naamã. Ele é servo, mas ele tem coragem de abrir a boca para bater de frente com Naamã e aconselhar Naamã. Olha isso. Não tenha perto de você só pessoas que te dão tapa no ombro, mas tenha perto de você pessoas que têm coragem de te confrontar. Meu Deus. O provérbio vai falar que o conselho do tolo leva à ruína. Tem gente que só gosta de ter na mesma roda pessoas que concordam com tudo que ela faz. Mas Deus fala: valoriza aquela mulher de Deus que está sempre te incentivando a orar. Valoriza aquele homem de Deus que está sempre te mandando versículo. Valoriza pessoas que te chamam para buscar ao Senhor. Sabe por quê? Amigo de copo é fácil. Amigo de churrasco, de festa é fácil. Eu quero ver amigo de jejum, amigo de monte, amigo que te incentiva a levantar propósito na madrugada. Glória a Deus. Meu Pai. Valoriza. Naamã vai ouvir a palavra e vai até o Jordão mergulhar. É que eu concluo a palavra. Naamã, para mergulhar, é necessário que Naamã desça, porque tem certas mudanças de Deus na nossa vida que nós só vamos conquistar novos níveis quando nós estivermos dispostos a descer na presença do Senhor. Certa feita, Davi vai para uma guerra contra os jebuseus. Davi observa aquelas muralhas tão difíceis quanto as muralhas de Jericó de se transpor. Davi olha para um lado, olha para o outro, olha para cima
entende que não tem como transpor aquelas muralhas. Então Davi entende e acha uma solução. Só dá para passar, conquistar essa cidade, conquistar essa muralha, passando pelo luto, pela encarnação. Só que para passar por encarnação não dá para passar em pé. Para passar por encarnação só dá para passar agachado de joelho. Porque tem guerra que não vai dar para vencer de pé, mas vai ter guerra que só vai dar para vencer quando a gente dobrar o nosso joelho. Tem milagres que Deus só muda a nossa vida quando a gente estiver disposto a descer. Porque para Zaqueu ver a Deus, ele até poderia ficar no sicômoro, mas para ter a vida transformada era necessário descer. Desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. Se você só quer ver o que Deus está fazendo, continua de longe de perto. Mas se você quer que Deus entre na tua casa e mude a tua história, desça que Ele vai entrar na tua casa. Qual é o desejo de Naamã? Ser tocado. Mas o que Deus fala para Naamã? Naamã, tem que mergulhar. Porque quando a gente mergulha, a água sobressai e emerge em cima do nosso corpo. Você percebe que Naamã tem que mergulhar. Só que o desejo de Naamã é ser tocado na área a qual ele está contaminado. Só que Deus está falando: Naamã, eu não estou para tocar na área que você precisa, mas eu estou para que você mergulhe com totalidade. Porque o que eu tenho para fazer não é para fazer somente numa parte. O que eu tenho para fazer é para fazer por completo. Porque tem vezes que nós vimos clamando para a casa do Senhor, pedimos para que Deus faça algo, entregamos uma área da nossa vida. Só que Deus não quer tocar somente uma área, Deus quer tocar em você por completo. Aleluia. Tem gente falando: Deus abençoa a minha vida financeira. Só que Deus está falando: eu não quero tocar só na tua vida financeira, eu quero tocar no teu ego e no teu orgulho também. Porque eu não quero tocar só numa parte, eu quero tocar em você por completo. Qual é o objetivo, Naamã? Mergulha. Porque quanto mais você mergulha, menos sobra de vocês, resta tudo dele. Você já viu quando você vai para a praia? Quanto mais profundo você vai, mais você perde a firmeza em seus pés no chão. A proposta do Evangelho é a mesma. Quanto mais profundo você vai, você tira o controle dos seus pés e seja controlado pelas mãos do Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe qual é o convite do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida nessa noite? Entrega a tua vida nas minhas mãos. Vem um pouquinho mais profundo. Sabe por quê? É fácil cantar: eu navegarei no oceano do Espírito. Para você que quer pilotar e dirigir o teu próprio barco. Deus está falando: entrega o teu barco nas minhas mãos, deixa eu te conduzir no meu mistério. É um nível de profundidade. Porque 7 vezes Deus não poderia curar no primeiro mergulho? Poderia. Mas por que 7? Porque 7 vai falar sobre completude, sobre algo completo, algo cheio. Olha o que Deus está falando com Naamã. 7 mergulhos, sabe por quê? Nós temos que mergulhar na presença do Senhor todos os dias. Sabe, o banho que você tomou ontem já não serve mais para hoje. Hoje tem que mergulhar novamente. Ah, mas eu estava na consagração ontem. Beleza, mas hoje mergulha novamente na presença do Senhor. E amanhã eu mergulho novamente, porque é necessário estar todos os dias debaixo da presença do Senhor. Naamã entende isso, e ao se submeter ao direcionamento do Espírito, a vida dele é transformada e ele nunca mais é o mesmo. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que a pele dele fica branca como se fosse de uma criança. É Deus falando: o mover que eu tenho para fazer na tua vida vai
estava no seu estado original. Porque Deus não vem só para renovar. Porque renovar é você melhorar aquilo que já está. Deus vem para restaurar, trazer novamente ao sentido original. Deus está dizendo: eu estou trazendo restauração à tua vida. Aleluia. Porque Deus não vem para dar jeitinho. Deus não vem para trazer super bonde, durex, isolante, não. Deus vem para trazer novidade